Você quer investir nas ações do Banco do Brasil, mas você está iniciando agora? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para você alguns pontos interessantes para você que quer começar. Mas antes de prosseguir, lembre-se que isso aqui não é uma indicação de investimentos. Eu não estou sugerindo a você que adquira investimento absolutamente algum. Eu simplesmente estou trazendo algumas informações para você entender um pouco mais o mercado de ações e, portanto, se trata de um vídeo puramente educativo. E o primeiro passo para quem pretende investir em uma empresa, e quando você compra uma ação, o que você está fazendo é isso, é lógico que tem os especuladores, os que querem se aproveitar da alta e baixa do mercado, mas tirando essas pessoas, que não é o objetivo desse vídeo tratar desse tema, mas daquelas pessoas que realmente querem investir em uma empresa, o primeiro passo que você deve tomar é se registrar no site de relações com investidores dessa empresa. Visitar o site e se registrar para receber as informações. E como é que você faz isso? Você faz isso procurando relações com investidores. No seu buscador aí, você procura relações com investidores e põe o nome da empresa que você está procurando, no caso, o Banco do Brasil. E aí você cai nessa página aqui, que é a página de relação com investidores do Banco do Brasil. A primeira coisa que você vai fazer, então, é se cadastrar. Cadastre-se no mailing. Então, aqui, você se cadastra no mailing para ficar recebendo as informações. Mesmo que você não vá investir, isso não tem problema absolutamente algum. Simplesmente você bota o seu e-mail lá, bota o seu nome e tal, e vai ficar recebendo as informações da companhia. Principalmente se você decidir adquirir, não faz sentido você ficar de fora, porque você precisa saber o que está se passando com ela. Uma outra informação interessante é essa daqui, certo? Que são justamente as notícias que já se passaram, que você, por não estar inscrito ainda, você deixou de receber. Lógico que as próximas você já receberá, você não vai encontrar aqui nessa página, você não vai precisar vir nessa página aqui para olhar. Mas aí você pode olhar aqui, ó, ver todas. E quando você acessar aqui, ver todas, são os fatos relevantes, comunicados e avisos, você vai saber basicamente o que está se passando com a companhia e vai poder tomar uma decisão melhor. Então aqui tem notícias recentes na mídia e uma série de outras informações que a gente vai voltar daqui a pouquinho para falar um pouco sobre elas. E se você está chegando agora no canal, eu sou o Beto Veiga, eu sou especialista em sistema financeiro e autor de vários livros sobre investimentos. E se você ainda não fez sua inscrição e gosta dos assuntos de economia, investimentos, finanças pessoais e sistema financeiro, inscreva-se e marque o sininho de notificações, porque aí você vai receber um aviso de todo vídeo novo que eu publicar por aqui. Então, vamos continuar nossos estudos. Existe uma série de indicadores financeiros e nesse vídeo a gente vai olhar alguns deles relativos ao Banco do Brasil. O nome da ação, o código da ação na Bolsa é BBAS3. BBAS3. E eu normalmente utilizo uma ferramenta para olhar esses indicadores financeiros. Existem várias ferramentas muito boas no mercado, mas essa aqui me dá uma visão geral logo de cara, que é a Fundamentos, fundamentos.com.br. Então, vou passar aqui para você. E eu já coloquei aqui, basta você digitar, se você quiser procurar, né, BBAS3, ela vai aparecer aqui. Você clica e pronto, você já tem aqui os dados, os detalhes do papel do Banco do Brasil. Então dá uma olhada aqui, aparece a cotação do último dia, essa cotação não é atualizada, então se você estiver vendo isso aqui durante o dia, essa cotação não vai adiantar porque ela é do dia anterior, ela só vai ser do mesmo dia quando o pregão se encerrar. Aí você vê qual foi a mínima nas últimas 52 semanas, ou seja, no ano, há um ano, né? E aqui a máxima nesse período. Nesse caso, para esse exemplo, para essa data específica, nós estamos com, ele está mais ou menos aqui, teria 30% para subir até a máxima e
estaria assim, alguma coisa como 40% acima, superior à mínima que ele chegou no período. Isso é só um indicador, não é um indicativo, vamos dizer assim, não é nem um indicador, isso aqui é um indicativo para você saber que você não está comprando nem na mínima ou nem na máxima, você está ali no meio do caminho. Vamos dar uma olhada agora em umas informações que eu acho bem interessantes aqui para a gente acompanhar. A primeira é a seguinte: existe um vídeo que eu vou colocar aqui na descrição que fala sobre o que é uma ação. E é muito importante que a gente entenda que a ação é uma fração da empresa. Então, todos os dados que eu tiver com relação à empresa, eu vou pegar e vou dividir pelo número de ações. O Banco do Brasil tem esse número de ações aqui, 2.865 milhões e 420 ações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o lucro que a empresa deu e vou dividir pelo número de ações. E ele já vai fazer isso para mim e já vai me informar que se você pegar o lucro do Banco do Brasil e dividir pela quantidade de ações, você vai chegar em R$ 4,37. A mesma coisa aqui, você tem o valor patrimonial. Valor patrimonial por ação. O que é o valor patrimonial? É eu pegar o patrimônio do Banco do Brasil, que é esse aqui, olha, 116 bilhões, eu divido pelo número de ações e eu chego no valor patrimonial por ação. Então, cada ação tem um pedaço do patrimônio equivalente a R$ 40,74. E aí é que estão dois indicadores muito interessantes do Banco do Brasil, que são os seguintes. Primeiro aqui, que o preço dela hoje, ou seja, os 30, vamos supor que fosse os 30, isso aqui você pode corrigir na hora que você estiver fazendo a sua análise, você pega o valor da hora, o valor do momento, e divide por esses R$ 40,74. E aí você vai ter um número aqui, se ele estiver acima de R$ 40,74, esse número vai ser maior do que 1. Se ele estiver abaixo, que é o caso aqui, tá R$ 30, esse número é menor do que 1. Observe, quando você compra alguma coisa abaixo do valor patrimonial, isso já é um indicativo interessante. Por quê? Porque você está comprando por um valor uma coisa que vale mais, supostamente. Quando você pega esse dado, você tem uma comparação entre o valor que a ação está sendo negociada e o valor do patrimônio da empresa. Isso aí, em vários casos, vai ser bem maior, vai ser 3, 4, enfim, pode ser qualquer número aí. Mas quando você está com esse número abaixo de 1, isso é um indicativo de que você está comprando uma coisa que está por um valor menor do que ela está custando menos do que ela teoricamente deveria valer. Se isso acontece também, existem outros sinalizadores. Vou dar um exemplo. O mercado pode achar que aquela empresa vale menos, pelo menos por conta de algum risco que ela tenha. E a empresa pode, nesse sentido, sofrer com o valor de mercado dela, que é o valor que a ação está sendo negociada. Eu quero fazer aqui só um apêndice aqui para dizer o seguinte: por que você faz tudo isso com relação às ações individualmente? Ora, porque fica mais fácil de você comparar. O valor de mercado é o valor da ação multiplicado pelo número de ações. Aí você sabe quanto que vale a empresa como um todo. Vamos dar uma olhada aqui no Banco do Brasil, só para a gente saber. Olha aqui, ó. O valor de mercado. Se eu pegar o preço da ação e multiplicar aqui pela quantidade de ações, você vai chegar ao valor de mercado da empresa. Esse valor de mercado aqui, certo? É ele agregado. O que a gente faz? A gente leva tudo para a ação, porque fica mais fácil de comparar porque é o preço que você vê na hora que você vai comprar ou vender a ação. Bom, um outro detalhe aqui que é importante a gente olhar é o preço dividido pelo lucro.
E o que quer dizer isso? Isso aqui, de uma forma muito grosseira, é o seguinte: se essa empresa der o mesmo lucro por 6 anos, vamos lá, quase 7 anos aqui, você recupera, aliás, a empresa recupera todo o dinheiro que for pago pela ação, todo o valor de mercado dela, ela recupera em menos de 7 anos aqui, em 6,87 anos. Isso é bem, é só um indicativo, por quê? Porque nenhum lucro se mantém, então a gente não sabe, o lucro pode aumentar muito, pode cair, e isso é uma coisa que vai acontecer, isso é só um indicativo para você poder comparar com outras empresas para saber se ela está mais barata ou se está mais cara. Mas aqui, no caso do Banco do Brasil, esse número é um número considerado razoável, bem razoável. Agora observe o seguinte: no caso do Banco do Brasil, se você for comparar com outras instituições financeiras, o que você tem que olhar é isso aqui. Observe que ele está dando 10,7% de retorno sobre o investimento, sobre o patrimônio líquido, mas o preço dela está bem abaixo do patrimônio, está abaixo do patrimônio líquido, pelo menos 25% ou 1/4 a menos do que, então você pega o valor do patrimônio líquido e divide por 4, você está pagando só 3 pedaços. Então, essa margem aqui, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, ele é aumentado em pelo menos 25% por conta disso daqui, por conta do preço, porque ela está o que se chama no mercado de descontada. Com relação aos indicadores, eu vou parar por aqui, porque daqui a pouco a gente volta para discutir esse retorno com dividendos, tá? Que é o chamado dividend yield. E se você está gostando desse vídeo, deixa sua curtida aí, porque agora a gente vai tratar do ponto mais importante da história, que é saber o seguinte: e aí, quanto que essa empresa ganha e como é que eu vou ter algum benefício com isso? Bom, você já deve ter ouvido falar em dividendos, e esses dividendos são parte do lucro. Você viu lá que ela tem um lucro, a empresa dá um lucro, a gente até chegou lá no lucro por ação, acho que R$4 e alguma coisa, e parte desse lucro ele é dividido com as pessoas que têm ações, e é dado uma parte proporcional. Se tem uma ação, você vai receber uma parte desse lucro. Muito bem, aí a gente vai voltar, que eu até falei que nós íamos voltar, para aquelas notícias lá que são os avisos, os fatos relevantes, e dar uma olhada na informação com relação à partilha dos lucros. Vamos dar uma olhada aqui. Quando você vem aqui no site, no site de relações com investidores, você vai achar um nomezinho estranho aqui que se chama payouts. Payouts nada mais são do que a parte do lucro que vai ser dividida com os acionistas. O pessoal gosta muito de nome em inglês, então vamos lá, vai ser payout aqui. E eu já baixei esse arquivo, vamos dar uma olhada aqui. Aqui você tem o seguinte: o conselho de administração, vou grifar esse pedaço aqui, que é o que interessa para a gente. Então, o conselho de administração, que é o CA, o conselho de administração, resolveu estabelecer o payout de 40% para o exercício de 2021. 40% para o exercício de 2021. Muito bem. Então, outra informação que a gente tem importante, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou voltar naquela página do Fundamentos e a gente vai observar aqui quanto foi o lucro líquido de 2020. Está aqui, ó, 12 bilhões e 512 milhões de reais. Isso aqui foi dividido por 2 bilhões 865 milhões de ações, que deu 4,37. O percentual que foi distribuído no ano passado foi diferente, no ano de 2020 foi diferente, foi 35,29%.
A ideia agora é distribuir 40%, ou seja, pouco mais de 10% do que foi distribuído no ano passado. E aí você pergunta, vem cá, e quanto é que vai dar esse ano? Olha, a gente não sabe quanto é que vai dar, mas também aqui, quando você volta aqui na página de relações com investidores, você vai achar aqui o seguinte, projeções para 2021. Então, o pessoal do Banco do Brasil fez a projeção de o que ia dar para 2021. Vamos dar uma olhada aqui em projeções e a gente acha aqui, olha, lucro líquido ajustado entre 16 e 19 bilhões. Uma pergunta que você pode fazer é, Beto, e é isso mesmo? Ele vai dar, se bem que são 3 bilhões de diferença, né, entre o mínimo e o máximo, que são cenários que são feitos. Veja, nem os 16, nem os 19, eles têm nenhuma garantia de que eles vão ser atingidos. É simplesmente uma projeção com base nos dados que estão, que a equipe que trabalha lá na instituição financeira avalia e com base no que está acontecendo. Esse relatório, se a gente der uma olhada nele, vamos voltar aqui para dar uma olhada nele, ele foi emitido no dia 11 de fevereiro. Então, basicamente, ele já traz alguma informação desse ano. Eles devem ter feito esses estudos aí até provavelmente o início de fevereiro e liberaram no dia 11 essa projeção que, voltando também a ela mais uma vez, vou só mostrar uma coisa para você, que é o seguinte, veja que eles fazem aqui as projeções de variações dos principais itens que dão resultado na instituição financeira. Então aqui ele diz quanto é que vai crescer a margem financeira bruta, ele vê que na prestação de serviços, que são as tarifas, parte disso é tarifa bancária também, né? Mas aqui ele vai ter pode ter uma perda de 1,5%, quanto um ganho de 1,5%, então tem um intervalo. Enfim, aqui está aqui as projeções de despesas administrativas, ela pode cair 1,5%, como pode crescer 1,5%. E também aqui a questão das provisões. O que são essas provisões? São uma proteção que é tirada do lucro. Então você tem o lucro apurado, antes desse lucro, muito antes de chegar no lucro, mas você tira essa provisão que é para proteger a instituição no caso de muita perda de crédito. Então está provisionando aí entre 17 e 14, entre 14 e 17 bilhões de reais para possíveis perdas de crédito. E isso aí ele é tirado, ele não é distribuído como lucro. Quando acontece o contrário, ou seja, que você recupera operações de crédito que tinham sido lançadas como prejuízo, aquilo lá entra direto no lucro e da mesma forma, se a situação econômica melhora, se tem uma previsão de maior crescimento, essa coisa toda, o que acontece é que você diminui essas provisões, isso aí você repassa mais lucro para os acionistas. E aí no campo, lembrando sempre que a gente está no campo só das projeções, não tem nenhuma garantia absolutamente de nada, nós vamos usar essa informação mais restritiva oferecida pelo Banco do Brasil, que é das ações BBAS3, para fazer uma avaliação de qual seria o montante de dividendos que você receberia se tudo desse lá como está previsto. E eu vou mostrar passo a passo como eu fiz para que você, se quiser reproduzir. Se você quiser reproduzir, você possa fazê-lo. Antes disso, eu vou mostrar como estaria a situação atual se o resultado fosse idêntico e se o valor da ação fosse R$30. Então vamos dar uma olhada aqui. Com base no site do Fundamentos, você tem aqui o quê? Que se o resultado fosse igual ao do ano passado, você iria receber 4,8% de retorno.
Isso é, para cada 100 reais de ações que você comprar, se lógico, não dá para você comprar 100 reais porque ela custa 30, então você poderia comprar aqui 90 reais ou 120, mas vamos lá, supondo que você pudesse comprar 100 reais, você ia receber exclusivamente de dividendos 4,8%. A gente tem só que lembrar um detalhe aqui no caso do Banco do Brasil, é que a maior parte dos dividendos, se a gente olha lá, a esmagadora maioria dos dividendos que têm sido pagas, tem vindo não na forma de dividendos. Então, na realidade, não são dividendos, são proventos, né? Então, esses proventos têm vindo na forma de juros sobre capital próprio. E aí, você tem que pagar 15% de imposto sobre o que você recebe. Veja, isso aí não é que você, vou até transferir aqui para mim, para dizer o seguinte, não é que você vai ter que pagar o imposto, recolher DARF para esse caso de jeito nenhum. Isso aí já é descontado na fonte. Então você já recebe livre de imposto, mas você não vai ganhar aqueles 4,8%, mas uma coisa um pouco menor por conta do desconto dos impostos. Vamos dar uma olhada então como ficou a projeção e eu vou explicar passo a passo do que eu estou fazendo para você, se quiser reproduzir aí. Bom, aqui, o que eu faço? Eu tenho aqui o valor da ação, eu botei como 30, mas já eu vou alterar isso aqui para a gente fazer alguns exemplos. Esse aqui é o lucro estimado pela instituição financeira, então ele está estimando, e eu botei a pior situação, porque ele tinha o 16 bilhões como mínimo e 19 bilhões como máximo. Eu coloquei aqui o menor, que é mais desfavorável, para a gente ter uma ideia mais conservadora. Quantidade de ações está aqui, eu divido o lucro pela quantidade de ações, chego no lucro por ação. O payout de 40%, eu coloco aqui o dividendo por ação de 2,23 e o imposto que vai ser 15% calculado sobre isso daqui. Então é só multiplicar isso aqui por 0,15, está aqui a formulinha, é só multiplicar por... A fórmula não está aparecendo para vocês, mas enfim. É só você multiplicar aqui por 0,15 e multiplicar esse 2,3 por 0,15, você chega no imposto. E aí o dividendo ficou numa taxa de 7,45 se você considerar bruto e numa taxa de 6,33 se você considerar líquido. Então, essa aqui seria a projeção com base nos dados do Banco do Brasil para um retorno de dividendos se essa ação você comprar por R$30. Agora, vamos supor que você comprasse por R$40. Se você comprar por R$40, observe que cai bastante o resultado com dividendos. E isso é bem óbvio e é nesse ponto que eu quero usar para finalizar essa nossa conversa, que é o seguinte: o valor pelo qual você paga a ação é extremamente relevante se você quer receber dividendos, principalmente no curto prazo. É certo que no longo prazo, se essas ações se essa empresa começar a dar cada vez mais lucro, você pode eventualmente ir minimizando ou maximizando o seu resultado. Porém, a grande jogada da história é você comprar o mais barato possível. Não estou aqui falando para comprar barato e vender caro, comprar na baixa e vender na alta. Não, é comprar o mais barato, porque quanto mais barato você compra, maior é a sua chance de ter algum resultado. Por quê? Porque você está menos exposto. Quanto mais caro você comprar, mais exposto, menos espaço de erro você tem. E se você leva a sério o seu suado dinheirinho e quer saber como fazer para cuidar melhor dos seus investimentos, eu sugiro que você participe do programa Ícone, que o link está aqui na descrição. Nele eu apresento mais de uma dezena de aplicações financeiras e como você deve fazer para entender e escolher da melhor forma aquela que mais se adequa aos seus objetivos. E eu vou deixar 2 vídeos aqui do lado para contribuir com o seu aprendizado. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se ainda não fez sua inscrição no canal, inscreva-se e marque o sininho de notificações que é para a gente se encontrar no próximo vídeo.
Até lá!